Agora olha essa história aqui, minha gente. Uma jovem que teve os sonhos e o futuro interrompidos. Eu estou falando da Isabelle, a modelo e youtuber que foi morta em fevereiro de 2018 em Pontal do Paraná, no litoral do estado. Aos 14 anos de idade, a Isa já era conhecida na internet e já tinha entrevistado várias celebridades. Quase 3 anos depois do crime, a data para o júri popular do Everton Vargas, o homem que confessou ter atirado na youtuber, deve finalmente sair. E nós conversamos com a mãe da Isa, que só espera por justiça. Veja a reportagem. O último bilhete ainda está no quadro junto com as fotos. Uma mensagem de bom dia, mas nenhum dia será bom o suficiente para a Rosânia. Ela é a mãe da Isa, a modelo e youtuber que foi morta em fevereiro de 2018 em Pontal do Paraná, no litoral do estado. O que dói é o dia a dia. É tu sentar na mesa, teu filho não tá ali, é tu chegar Natal, Ano Novo e não ter a presença de um filho. A Isa já viajava para vários lugares, tudo por um sonho, ser reconhecida no meio artístico. Com 14 anos de idade, entrevistou dezenas de celebridades. No computador da filha, a mãe recorda de tudo que fizeram juntas. Léo Santana, MC Kevinho, João Neto e Frederico, todos músicos famosos que já conheceram o sorriso, a simpatia e a competência daquela menina sonhadora. Aliás, reconhecimento que já aparecia. A placa de 100 mil inscritos no canal dela também está ali, ao lado das fotos. Chegou um empresário de Curitiba e disse assim: "Você é a Isa Top Show?" Aí ela assim: "Eu sou." Aí ele assim: "Vamos fazer parceria no canal." Aí ele deu o cartão, ela deu o cartão dela. Só que todos os planos e sonhos dela foram interrompidos. E a Isabelle Santos tinha vários sonhos. Ela, que sempre estava com um microfone na mão e era conhecida por praticamente todas as pessoas, principalmente os mais jovens do litoral do estado. Ela que sempre entrevistava todas as celebridades que vinham até o litoral paranaense. Inclusive, na noite em que tudo aconteceu, ela estava voltando do balneário de Xangri-Lá, onde tinha acabado de fazer uma outra entrevista. Só que mais ou menos nessa altura aqui da rodovia, o atirador, que confessou ter efetuado o disparo que atingiu a cabeça da jovem, disse que o carro onde ela estava fez uma freada brusca, fez uma manobra brusca e ele teria se assustado e efetuado o disparo. Isabelle Santos foi atingida na cabeça, chegou a ficar internada, mas morreu no hospital. E agora, 2 anos depois, o homem que atirou vai sentar no banco dos réus. Eu nem sei como começou e como terminou. Quando eu vi, era tiro e tiro. Mas eu não tinha a proporção de que ia acontecer isso, porque foi muito inesperado. Foi tão assim, tão rápido. Os irmãos Everton e Cleverson Vargas foram presos algumas horas depois que o crime aconteceu. Everton Vargas foi quem atirou e Cleverson dirigiu o veículo. Logo após a prisão, os dois falaram que se sentiram ameaçados pelo carro onde estava a Isa e a mãe. Que eu vi que o carro vinha, eu joguei um pouquinho e puxei novamente, porque daí o carro passou ao nosso lado. Só que ele passou e retornou. Na direção da gente, eu entrei para a direita e o meu carro cortou. Porque no GNV estava com a injeção eletrônica, ele ficou na lenta, não acelerava. E nisso eu escutei os estouros. Me assustei na hora. Acho que naquela hora foi tudo muito nervoso para mim, que eu disparei para cima. Eu levei a arma assim em direção e disparei. Então, e quando eu disparei, aquele veículo se arrancou. Daí a gente foi para casa. Mas a Rosânia afirma que isso jamais aconteceu. Não houve briga, não houve confusão. A gente não conhecia eles. Eu fui conhecer ele 2 dias depois, que daí eu vi ele na TV. Então, assim, ela morreu inocente mesmo, sem saber do que e como. Em dezembro de 2018, Cleverson Vargas foi solto. Ele foi indiciado apenas por embriaguez ao volante e não será julgado. Everton Vargas já teve vários pedidos para sair da prisão negados. Ele continua preso e agora vai a júri popular pelo crime que cometeu. O processo já teve um longo caminhar de recursos, inerentes ao direito de defesa do acusado,
E hoje, finalmente, nós estamos na fase em que o juiz intima as partes para que apresentem as testemunhas que serão ouvidas em plenário de julgamento pelo júri. Nós não estamos pedindo vingança, nem é a nossa intenção que seja feita uma vingança. Nós queremos apenas a justiça para a Isabelle. Para a Rosânia, uma espera que está acabando. E a última promessa que fez ao ver a filha no caixão será cumprida. É a última coisa que eu posso fazer por ela, é lutar por justiça justa, sem vingança, porque eu acho que vingança é tão mesquinho, né? Então, eu acho que o que ela merece é a justiça, é o júri popular e ele pagar pelo erro. Nada traz a Isa de volta e o futuro brilhante que ela teria pela frente, mas a justiça deve ser feita, tem que ser feita. Nossa equipe entrou em contato com a defesa do Everton Vargas, mas ainda não tivemos resposta. Quero conversar com a doutora Márcia Marcondes, deve lembrar bem do caso também, assim como eu. Doutora Márcia, é uma situação que a gente imagina, se você parar para pensar hoje, doutora Márcia Marcondes, você tinha num carro 2 mulheres e num outro carro 2 homens, e um deles, inclusive, armado, né, com uma arma que ele tinha licença para fazer tiro esportivo. Não era nem para estar usando, para estar carregando de cima para baixo, baixo para cima, ainda mais no litoral. O que a gente vê aqui? Primeiro, eventualmente, eles não identificaram as pessoas que estavam no outro veículo. É possível isso. Mas, de qualquer forma, se ele fazia algum treino com tiro, o primeiro treino que nós temos é não atirar para lugar nenhum. Você atira para algum lugar. Você atira com uma visão do que você vai fazer. Senão, você corre o risco. E ele alega que atirou para cima. Negativo. Se ele é um esportista, ele deve saber onde é que está o pulso dele para atirar para cima, atirar para frente, atirar em direção a alguém. Quanto a essa situação de se sentir ameaçado ou não, não parece muito provável, mas isso dentro do júri, eles vão procurar comprovar que isso aconteceu. De qualquer forma, se ele disparou em direção ao veículo, no mínimo ele correu o risco de atingir alguém, mesmo que ele não tenha tido a intenção de atingir especificamente uma pessoa, ele correu o risco e isso é dolo eventual. E aí a gente volta ali na seguinte questão, né, doutora Márcia, que a gente vê que o que tem envolvendo esses casos? Bebida, droga e vidas que se perdem, doutora Márcia. É uma tragédia, né? Que não temos como voltar atrás. Não estou dizendo que drogas em relação a esse caso, né? Mas eu estou dizendo de maneira geral, maneira geral, quando você volta e faz uma avaliação, se repete. Né? Desse momento de relaxamento e que às vezes as pessoas não estão exatamente no seu melhor, né? Ele não era o condutor do veículo, mas o irmão dele foi autuado pela direção alcoolizada. Se estão juntos, a gente pode deduzir que também tivesse essa possibilidade, embora não sei se existem elementos de prova em relação a isso, né? Nem estamos dizendo isso, né? Exatamente, não sabemos se tem. Global. Mas a gente vê que nesses momentos de relaxamento as pessoas esquecem das regras básicas. E numa questão de porte de arma se você, da mesma forma que a gente diz assim, se você vai dirigir, não beba, se você vai beber, não leve a sua arma. Porque você corre o risco de não ter o melhor, não estar no seu melhor e isso gerar uma tragédia como essa. É verdade. A arma já é uma arma e o carro também pode ser uma arma, enfim. Sim. As coisas não combinam, né, doutora Márcia? Vamos esperar o andamento do Tribunal do Júri para ver exatamente quais são as acusações que serão não só realizadas, mas as que serão aceitas pelos jurados e pelo juiz. Mas é uma situação trágica, uma situação que precisa ser, inclusive, servir como um exemplo para que isso não se repita, né? Tá certo, doutora Márcia Marcondes.